Então, pessoal, vamos para a prática, então, para a gente fazer uma tabela verdade. Então, aqui eu tenho, eu coloquei uma colinha aqui do lado, tá? É importante que vocês tenham sempre com vocês uma folha, tá? Que tenham todos os cognitivos com a tabela verdade de cada um deles, para vocês não se confundirem. Porque depois vocês vão ver se em algum momento eu errei, né, a tabela, em algum lugar eu errei a preposição, ou cognitiva já vai me dar um erro mais à frente, certo? Então, é importante que vocês tenham a mão, então deixei aqui a colinha também para estar explicando para vocês. E aqui nós temos um exercício. Então, construa a tabela verdade da preposição a seguir. Essa aqui, ó. Eu tenho a negação de A e B ou A. Aqui vocês, a prof não usou P ou Q. Não tem problema, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter várias preposições, por isso que aqui nesse primeiro exemplo eu já estou apresentando para vocês, então, uma preposição um pouquinho diferente e utilizando também a negação. Então, como a gente já sabe, na matemática, primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses e depois, então, vou resolver o que está fora dos parênteses. Para eu fazer a tabela verdade, eu preciso fazer uma tabelinha assim. Porém, a única coisa que eu sei é a quantidade de linhas que eu vou ter. De colunas, eu vou ir resolvendo depois. Então, quantas linhas eu vou precisar na minha coluna? Nessas aqui, nós temos sempre 4, né? Ou 5 aqui com o enunciado aqui em cima. Porém, isso vai variar de acordo com a quantidade de preposições que eu tenho. Então, nesse caso, ó, eu tenho a preposição de A, né? Mesmo que ela seja negação, ela conta apenas como uma preposição. E eu tenho B, que é a segunda preposição. Então, aqui eu tenho apenas 2 preposições. Então, como é que eu faço para saber calcular as preposições? Eu sempre vou utilizar o 2 e N, que seria o número de preposições. Então, aqui eu tenho o A e eu tenho o B. O A conta apenas uma vez só, mesmo ele sendo negativo. Então, eu tenho 2 preposições. Aqui eu vou ter 2 elevado na 2, que eu sei que é 2 vezes 2, 4. Então, vou precisar de 4 linhas. Então, vocês vão precisar desenhar lá 4 linhas. 1, 2, 3 e 4, certo? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou primeiro descrever todas as combinações possíveis das minhas preposições. Então, no primeiro momento, eu vou escrever a minha preposição A. Eu sempre vou começar com a verdadeira, tá? Mesmo se não tivesse esse A aqui, eu preciso escrever a verdadeira, tá? Para dar certo a minha tabelinha. Então, aqui eu vou escrever a preposição de A e depois eu vou escrever a preposição de B. Aqui em A, eu vou escrever 2 vezes o verdadeiro e 2 vezes o falso. Sempre eu vou dividir ao meio. Se eu tivesse mais linhas, mais 2, que fossem 6, eu ia dividir 6 por 3 e ia escrever 3 verdadeiras e 3 falsas. Então, é sempre essa ordem, a mesma ordem aqui das tabelas, da ordem das tabelas dos cognitivos. Então, vou escrever verdadeiro e verdadeiro, aqui falso e falso. Aqui eu tenho 2 dividido por 2, dá 1. Então, aqui eu vou escrever verdadeiro, falso, uma vez verdadeiro, uma vez falso, uma vez verdadeiro e outra vez falso. Então, dessa forma aqui eu consigo fazer todas as combinações necessárias, tá? Então, eu escrevi A e escrevi B. Agora, qual que é o próximo passo? Escrever a verdadeira um, verdadeira da outra. Quando o exercício tem uma negação, como é esse caso, eu já vou fazer a negação de A. Então, aqui eu vou colocar a negação de A, certo? Quem que é a negação de A? O inverso da afirmação dela. Então, onde é verdadeiro, aqui vai ser falso. Aqui também é verdadeiro, vai ser falso. Aqui é falso, vai ser verdadeiro. Aqui é falso, então a negação é verdadeiro, tá? Agora,
tenho, então, todos os meus cognitivos, já fiz a minha negação. Lembrando, negação só preciso fazer quando eu tenho uma negação no exercício. E aqui, então, vou fazer a negação de A com e B, tá? Então, aqui eu vou fazer a negação de A com B. Primeiro, sempre o que está entre parênteses. Então, vou solucionar isso. Agora, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho a negação de A, que está nessa coluna aqui. E B está nesta coluna aqui. Eu tenho o cognitivo E, então, eu vou utilizar essa tabela aqui. Então, eu sempre vou perguntar F e V. É verdadeiro ou é falso? Não sei. Vou poder olhar a minha tabelinha. Então, nessa ordem aqui, ó, falso e verdadeiro. Vou olhar aqui, ó, quando eu tenho falso e verdadeiro, com o cognitivo E, eu tenho falso. Segunda, eu tenho falso e falso. Então, posso olhar aqui na tabelinha, ó. Falso e falso é falso. Agora, verdadeiro e verdadeiro. Ó, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro e falso. Então, tem aqui, ó, verdadeiro e falso. É falso. Aqui é sempre importante cuidar que vocês não errem a ordem, tá? Como ele tá pedindo a negação de A e B, se aqui vocês inverterem, vou ler primeiro o B e depois o A, pode dar problema, tá? Vai dar problema, porque depende, a ordem já não vai dar certo, tá? Isso também depende do cognitivo que eu estiver utilizando. Então, eu resolvi aqui a negação de A e B. Agora, eu vou fazer isso aqui, que está entre parênteses, ou A. Então, aqui eu vou ter mais uma tabelinha, mais uma coluna. A negação de A e B, ou A. Então, o que está entre parênteses aqui, eu já resolvi nessa coluna aqui. Agora, eu preciso fazer ou a coluna A. Então, eu vou utilizar essa coluna aqui e essa primeira aqui. Então, vamos lá, utilizando o cognitivo ou. Então, tenho aqui o meu cognitivo ou nessa tabelinha, eu posso consultá-la. Falso ou verdadeiro. Então, posso dar uma olhadinha aqui. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Aqui, novamente, falso ou verdadeiro? Tenho verdadeiro. Aqui, verdadeiro ou falso? Posso dar uma olhadinha aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aqui eu tenho falso ou falso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Falso, falso ou falso? Falso. Então, aqui eu tenho a solução da minha tabela verdade. Então, construir essa tabela verdade aqui. A solução dela é verdadeiro, 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 falso. Vamos agora, então, para o segundo exemplo. O segundo exemplo pede para construir a tabela verdade da seguinte preposição. Então, A ou B, então, C. Quantas colunas eu vou precisar desenhar, vou precisar utilizar para fazer a tabela verdade desse exercício? Primeiro, eu vou contar quantas preposições eu tenho. Então, eu tenho a preposição A, tenho a preposição B e tenho a preposição C. Então, aqui eu tenho 3 preposições. Então, o cálculo é 2 elevado a n, que seria, n é sempre o número de preposições, então eu tenho 3 preposições. 2 elevado na 3, então eu vou precisar fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu vou precisar de 8 linhas. Então, aqui eu já desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, certo? Então, nós vamos começar primeiro fazendo, então, a verdadeira das nossas preposições. Então, eu vou fazer aqui, primeiro, a preposição A,
depois eu tenho B, e depois C. Ok. Agora eu preciso fazer todas as combinações possíveis. Então, como é que eu vou saber quantos verdadeiros e quantos falsos eu vou colocar? Então, sempre utilizem essa lógica. Eu tenho 8 linhas. 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou começar aqui em A, eu vou colocar... deixa eu só pegar um outro canetão de outra cor para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho verdadeiro, 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 verdadeiro. 4 vezes. E 4 vezes eu vou escrever o falso. Agora, aqui eu tenho 4 vezes. Vou dividir de novo por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui eu vou começar sempre com verdadeiro, verdadeiro. Então, eu vou escrever 2 vezes o verdadeiro, 2 vezes o falso, 2 vezes o verdadeiro e 2 vezes o falso. 2 dividido por 2, 1. Então, aqui eu vou escrever uma vez o verdadeiro, uma vez o falso, uma vez o verdadeiro, uma vez o falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Não sei quantas vezes repetir, e nessa forma aqui eu consigo criar todas as combinações que são possíveis para essas 3 preposições, certo? Então, vamos agora fazer primeiro o que está entre parênteses. Então, vou fazer A ou B. Ok. Então, aqui eu vou utilizar essa coluna aqui e essa outra coluna de B, utilizando o cognitivo ou. Então, vou agora me basear nessa tabela aqui. Então, vamos lá. Verdadeiro ou verdadeiro? Então, posso olhar aqui, se eu não sei, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Já resolvi ali, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Vamos dar uma espadinha, ó. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Se repete de novo. Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Vou dar uma espiadinha aqui, ó. Falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Então, verdadeiro. Aqui também se repete. Verdadeiro. Falso e falso. Se eu não sei, dá uma espiadinha. Falso e falso é falso, utilizando como conector ou. Então, falso e falso. Beleza. Resolvi, então, o que estava entre parênteses. Agora, eu vou juntar com o que está do lado de fora. Então, aqui eu tenho A ou B, que já resolvi aqui, nessa tabela aqui. Então, vou me basear nessa coluna aqui. Então, C, que é essa coluna aqui. Então, vou utilizar essas 2 colunas e vou me basear nessa tabela verdade aqui, do conectivo C, então. Então, vamos lá. Sempre eu vou ler primeiro esse aqui, depois esse. Se eu fizer o contrário, vai dar problema, tá? Então, se verdadeiro e verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro, tenho verdadeiro. Se verdadeiro, então falso. Ó, se verdadeiro, então falso, falso. Se verdadeiro, então verdadeiro. Já fiz aqui em cima, verdadeiro. Se verdadeiro, então falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso ou verdadeiro? Vou dar uma espiadinha, ó. Falso, opa. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Aqui de novo, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, aqui está a solução da minha tabela verdade. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos lá, então, para mais um exemplo. Então, eu tenho aqui CG, então, H. Então, eu tenho aqui G ou I e H, então, I. Daí, essa preposição, então, essa preposição. Tá? Então, aqui eu tenho um exercício um pouquinho mais longo. Eu tenho parênteses e eu tenho chaves. Você sabe, na matemática, a gente sempre resolve primeiro o que está dentro das chaves, para depois resolver o que está entre parênteses, certo? Mas aqui, na tabela verdade, se vocês quiserem primeiro resolver tudo o que está entre parênteses e depois fazer a união com chaves, vai dar certo também.
tá? Eu vou fazer dessa forma. Então, aqui eu tenho, para saber quantas linhas eu preciso fazer, eu vou utilizar a fórmula 2M. Então, 2, quantas preposições eu tenho? Eu tenho o G, eu tenho o H e eu tenho o I. Então, eu tenho 3 preposições. Então, 2 elevado a 3, 8. Então, aqui eu já fiz as 8 linhas que eu vou ocupar. Eu vou começar, então, a fazer a junção entre elas. Então, primeiro eu vou fazer o G, eu vou seguir essa ordem que está aqui, tá? O H e o I. Sempre é importante que quando vocês iniciam a tabela verdade, vocês sempre sigam a ordem no qual as preposições elas estão aparecendo. Então, aqui, se eu fizer o primeiro, o I, e depois o G, não vai dar certo. Eu preciso seguir essa ordem. Então, por exemplo, eu tenho o G, aqui eu tenho o H e depois eu tenho o I, tá? O inverso não vai dar certo, o resultado vai ser diferente, ok? Então, sempre seguir a ordem com que elas aparecem. Então, aqui também, tenho 8 linhas. Quantos verdadeiros eu preciso escrever? Primeiro. Então, vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, vou escrever 4 verdadeiros, 2, 3, 4 e 4 falsos. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui no H, eu vou escrever 2 verdadeiros sempre. Depois, 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos até acabar as minhas linhas. E 2 dividido por 1, 1. Então, vou começar com verdadeiro, falso, vou escrever sempre uma vez só. Verdadeiro, verdadeiro e falso, até acabar as minhas linhas. Então, primeiro eu vou fazer CG, então H. Então, CG, então H. Então, aqui eu tenho C, então, vou me basear nessa tabelinha aqui, então, para fazer essa tabela verdade aqui, essa coluna. Então, vamos lá. Aqui eu tenho verdadeiro, C verdadeiro, então verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui também eu tenho 2 verdadeiros. C verdadeiro, então falso. C verdadeiro, então falso, é falso. Verdadeiro, então falso, falso. C falso, então verdadeiro, ó. C falso, então verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Aqui também se repete, se eu tenho falso ou falso, também é verdadeiro. Então, vou escrever verdadeiro. Agora, eu vou fazer essa preposição que está aqui. G ou I. Aqui eu tenho o conectivo ou, eu vou me basear nessa tabela aqui. Então, aqui eu vou ter que pular, ó, dessa coluna aqui para essa aqui. Então, verdadeiro ou verdadeiro, seguindo a lógica aqui da tabela ou. Então, verdadeiro ou verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Verdadeiro ou falso, tenho verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso e falsa, falso. Falso e verdadeiro, verdadeiro. E aqui, falso, falso, falso. Vou fazer essa terceira aqui. Então, H ou I. Aqui também eu tenho o conectivo ou. Eu vou estar, então, utilizando essa tabela aqui como referência. E as colunas, então, vai ser o H e o I. Então, verdadeiro, verdadeiro, tenho verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Verdadeiro, falso e falso. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Verdadeiro e falso e falso. Falso. Ok. Então, agora eu fiz todos os conjuntinhos. Agora, eu vou resolver primeiro o que está entre colchetes. Tá? Então, que é essa combinação aqui com essa aqui. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. G ou U. Então,
então, H e o I. Então, vou me basear nessa tabela aqui e nessa aqui, utilizando o conector C, então, que é esse conector aqui. Então, vamos lá. Verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, quer dizer, falso e verdadeiro, 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 aqui falso e falso, verdadeiro também, tá? E agora, por último, então, eu vou fazer toda a minha expressão. Acho que ela não cabe escrita aqui, eu só vou colocar aqui toda a expressão. Então, eu vou me basear nessa coluna aqui e nessa aqui, utilizando o conector C, então, que é este aqui. Então, vamos lá. Essa e essa linha aqui. Então, verdadeiro, então, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, então, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu tenho falso, então, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, então, verdadeiro. Verdadeiro, aqui, verdadeiro. Ok. Então, aqui toda a minha expressão, ela é totalmente verdadeira, tá? Então, aqui eu fiz a minha tabela verdade dessa expressão aqui. Em caso de dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Vocês vão ter agora algumas atividades, alguns exercícios para estarem desenvolvendo, certo? Fico à disposição de vocês, qualquer dúvida é só me chamar.